Amigos, o Natal aproxima-se. Um convite para a família. Juntem-se ao musical Os Homens Sábios e o Céu Estrelado, uma jornada mágica para descobrir o Natal. Dia 7 de dezembro, às 16 horas, Auditório Municipal de Vendas Novas, entrada livre. Boa tarde. Está um dia assim, fresquinho, não é? Agora já podemos dizer que o inverno realmente está a começar a chegar, não é? Agora já podemos dizer que sim. Já começam aqui as gargantas, a ouvir assim umas tocinhas. Mas olha, vamos louvar ao Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de todo o louvor. Louvem-nos os céus e toda a criação. Louvem-nos anjos e seres celestiais. Louvem-nos os seres com rouquidão. Louvem-nos aqueles que têm a voz saudável. Mas vamos louvar ao Senhor, amém? Louvem-nos ao Senhor, aleluia. Nós te louvamos, Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Vamos lá. Louvem-no. Louvem-no os céus e toda a criação. Louvem-no os anjos e seres celestiais. De toda a terra o louve. Louvem no sol e estrelas do céu. Louvem no mar, céus e terra também. De toda a terra o louve. Ele é grande, aleluia. Grande em poder, grande em glória, grande em graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande em Sião, Rei de toda a terra. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Louvem nos céus e toda a criação. Louvem nos anjos e seres celestiais. Que toda a terra o louve. Louvem no sol e estrelas do céu. Louvem no mar, céus e terra também. De toda a terra o louve. Grande em poder, grande em glória, grande em graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande em Sião, Rei de toda a terra, grande em poder, grande em glória, grande em graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande em Sião, Rei de toda a terra. Aleluia, aleluia. E é tão bom nós louvarmos ao Senhor, amém? É tão bom nós louvarmos este Rei maravilhoso, este Rei que tem todo o poder. Há um versículo lá em Isaías 40, diz que os jovens se fatigarão. Onde é que estão os jovens? Fatigados.
os jovens se fatigarão, não é? Mas diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão. E nesta tarde eu quero declarar que eu quero esperar no Senhor. Amém? Esperar nele. Amém? Por isso é que nós o louvamos e nós contamos as bênçãos que ele nos tem dado e nós o glorificamos por tudo o que já fez e nós o adoramos também com esperança, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então vamos cantar com muita alegria. Os que esperam em ti, Senhor, renovarão as suas forças. Nós vamos obter, queres obter força? Então espera no Senhor. Amém? Espera no Senhor, anima-te, confia nele. Aleluia. Glória a Jesus. Espero em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças alcançado, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças alcançado, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Oh, te adoro, Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Oh, te adoro, Deus. Ele é Rei, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Oh, te adoro, Deus. Oh, te adoro, Deus. Oh, te adoro, Deus. Oh, te adoro, Deus. Aleluia, aleluia,
Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque é tão bom, Senhor, saber que a nossa vida, Senhor, ela está nas tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, por nós podermos obter novas forças em ti, Senhor. Tu és aquele que renovas, Senhor, que levantas, Senhor, o caído. Muito obrigada, Senhor, porque nesta tarde, Senhor, tens coisas grandes para fazer neste lugar. Deus, e nós confiamos, Senhor, no teu agir, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. É bom adorar ao Senhor, amém? Bom glorificar o Senhor que está vivo e reina para todo sempre. E é bom também ouvir a sua palavra, amém? Vamos ouvir uma leitura da palavra do Senhor. O pastor Machado irá nos fazer, amém? Faz favor. Graças a Deus. É bom louvar a Deus. É bom exaltar o nome do Senhor. Nestes tempos de tanta tribulação e tanta angústia, quer no Oriente, quer no Ocidente, quer no Norte, quer no Sul, só há um oásis, que é na presença de Deus. Amém. Fora da presença de Deus, vivemos no inferno. Vivemos aqui ainda, mas já vivenciando o inferno. Eu queria ler com os irmãos uma palavra do Senhor que encontramos em Romanos, no capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, a começar no versículo 1. Uma palavra que nos anima, uma palavra que até certo ponto nos esclarece, porque às vezes, na azáfama da vida, acabamos por ficar confusos. Ouvimos tanta coisa, vimos tanta coisa, e especialmente nós que digitalizamos lá nas técnicas, tenho encontrado coisas que até me assustam, e apelidando-se de evangélicos e evangélicas, coisas evangélicas, não é? Mas que de evangélico, por aquilo que eu entendo, a palavra de Deus não tem nada. Nem social, quanto mais evangélico. Então, vamos ler no capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Um texto extraordinário, não é? Justificados pela fé. É pela fé, glória a Deus, aleluia. É pela graça, é pelo conhecimento da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é pela nossa
decisão de servirmos o Senhor e segui-lo, procurando alegrarmos no sacrifício de Jesus e agradecermos a sua morte e a sua ressurreição. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Nesta tarde é o nosso privilégio podermos estar na tua casa para te adorar mais uma vez, para ouvir a tua palavra, para nos alegrarmos, Senhor, na ressurreição e para nos alegrarmos, Senhor, também na tua presença através do Espírito Santo. Pai nosso, eu oro a ti em nome de Jesus, para que o teu Espírito tenha liberdade entre nós e para que, ao ser anunciada a pregação da tua palavra, os nossos corações estejam preparados para ouvir e para assimilar, Senhor, a fim de que saiamos daqui com o propósito e o desejo de sermos melhores e mais parecidos com Cristo enquanto estivermos aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero dar algumas informações também para nosso auxílio. No próximo domingo, excepcionalmente, ainda no mês de novembro, mas o último dia do mês, nós iremos celebrar o culto de Santa Ceia. Já referente ao mês de dezembro, mas ainda em novembro. Porque no mês dos primeiros 2 domingos de dezembro nós temos uma apresentação fora da igreja, do nosso musical de Natal, dia 7, aqui no Auditório Municipal de Vendas Novas, às 4 da tarde. E dia 17, lá em Montemoro Novo, no Auditório Feliciano de Pastaneira, chamado Grupo Ensemble, onde a Escola de Música e Dança, ali muito próximo do Centro de Saúde. Dia 14, perdão. Muito bem, vamos estar com atenção. 7 aqui, 14 lá em Montemor. Então, no próximo domingo, nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Para os membros em comunhão, para os membros da igreja, nós às 17 horas do próximo domingo iremos ter aqui também uma reunião de membros para apresentar também o relatório, contas e outros assuntos também para apresentar aos irmãos. Então, no próximo domingo. Lembrar também que todas as quintas-feiras, às 21 horas, 9 horas, 20 e 30, tem razão, porque agora estamos no horário de inverno. Isto é mesmo... Estou um bocadinho para cima, né? Sempre a dar meia hora, dar 2 dias, mas agora vamos acertar, ok? No próximo todas as quintas-feiras, este horário de inverno, teremos culto às 8h30 da noite, assim como ao domingo de manhã, pelas 9h30, também são convidados a estar no culto de oração, todos os domingos às 9h30 da manhã, também um tempo para buscar a Deus. Lembrar também que a irmã Elizabeth estará no final, ali na livraria, disponível para vos ajudar. Temos algumas bíblias que têm chegado também, estão disponíveis para uma boa prenda de Natal, para oferecer, revista de Novas de Alegria, e também temos vários e bastantes calendários ainda de Maná do Céu para 2026, também uma boa oferta de Natal, forma de evangelizar também, uma boa oferta para entregar na mercearia, lá na padaria, lá aqui há poucas peixarias, mas há uma ou duas, pelo menos uma aqui próximo, para oferecer a alguém também, amiga, um trabalho, um calendário Maná do Céu também será uma boa recordação também, lembrando uma palavra de Deus para cada dia, ok? Então, nesta tarde, vamos celebrar o Senhor também com muita alegria. Amém? Estamos gratos, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos celebrar a Deus com as nossas ofertas. Mas antes, deixe-me ver aqui as minhas cábulas e apontamentos. Amém? Temos algumas visitas pela primeira vez. Amém? Temos a irmã Lorena pela primeira vez. Penso que já veio. Então, hoje está cá de novo. Então, a irmã Lorena, não é a primeira vez. Irmã Lia, onde é que está a irmã Lia? Algures, por aí. Está ali. Bem-vinda também, pela primeira vez. E o irmão Rubens, né? Irmão Rubens aqui, pode levantar o braço, amém? Esse irmão Rubens está trabalhando ali com o irmão Sérgio, e ele veio, ele e mais uns quantos camaradas que vieram do Peru, amém? Para se trabalhar aí. Então vamos dizer, eles são muito bem-vindos ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém. São bem-vindos sempre a esta casa, que é uma casa de Deus, é a casa do nosso Pai, e aqui temos a família de Deus para juntos comungarmos e cultuarmos ao Senhor, amém?
Então, meus irmãos, vamos servir ao Senhor com alegria nesta tarde, amém? Vamos servir a Deus com as nossas ofertas? Amém. É voluntário entre nós, mas vamos fazê-lo com alegria. Irmã Dineia vai nos dirigir num hino e com muita alegria, irmãos. Amém? Quem dá com alegria, diz aquele corinho, como o sol brilhará. Vamos, na verdade, celebrar a Deus também com as nossas ofertas. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar então ao Senhor com um hino, que na terça-feira a gente cantou ele, na quinta, desculpa. Foi arrastando, mas fomos. E hoje temos mais músicos. Não que a irmã Paula não tocasse, mas foi complicado, né, irmã Paula? Só que, irmãos, eu comecei a meditar na letra do hino. É um hino que eu sempre cantei desde criança. E 75. O hino de número 75. A gente cantamos muito no Brasil e muitas vezes não paramos para meditar na letra. E a primeira estrofe já diz: tentado, não cedas. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Então, irmãos, a gente está fazendo... Aqui é como se fosse um conselho, né? Deus nos dando um conselho. Tentado, não cedas. Porque se você ser tentado não é pecado. Agora, você ceder o pecado é pecado, né? Então, quem não conhece o hino, medite na letra. São 3 estrofes, ele é bem alto. E vamos cantar tal e qual está na música. Amém? Tentar, né, irmãos? Ok? Triunfar.
Jesus. E só nele, amém, nós temos a vitória da nossa alma. Amém. Nós ainda vamos louvar ao Senhor com os cânticos que exaltam o nome do Senhor. Eu não sei o que é que os irmãos pensam. O que é este quando nós adoramos ao Senhor? Eu quero vos dizer, este tempo quando nós adoramos ao Senhor é o momento em que nós todos, a uma só voz, estamos a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero que os irmãos não olhem para nós que estamos aqui, é como se nós estivéssemos aí ao vosso lado. E todos juntos estamos a adorar o Senhor e estamos a clamar o nome do Senhor. Amém? Nós não queremos fazer um espetáculo, não queremos cantar bonito aos vossos ouvidos, claro que sim, nós ensaiamos, preparamos, mas o nosso alvo é que vocês possam adorar o Senhor e possam clamar o Senhor, tal como nós. Que nós todos juntos, a uma voz, possamos encher este lugar de adoração, de louvor, e que o louvor possa subir. Amém? E nós nesta tarde eu convido a igreja a ficar de pé. Se algum irmão não puder, fique sentado, mas não fique indiferente. E vamos clamar o nome de Jesus. Amém? É o nome sobre todo o nome. Aleluia. Nós clamamos o teu nome nesta tarde, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Muito obrigada, Deus. Aleluia. 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 Só quero invocar teu nome, Jesus, Senhor. Aleluia. sobre cada mente e coração. Eu sei que há paz em tua presença. Clamo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de ser quebrado. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus, teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. Aleluia. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome é poder, teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre o medo e sobre a ansiedade, sobre a depressão e os seus cativos. Clamo, Jesus, teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. Aleluia. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia, teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia.
Senhor. Sobre os altos Aleluia. montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade e sobre toda a opressão. Sobre a minha família, declaro o santo nome, Jesus. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Sobre a minha família, declaro o santo nome, Jesus. Clamamos a ti, Senhor, aleluia. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade e sobre toda a opressão. Sobre a minha família, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é poder, teu nome é cura, A vida traz. aleluia. Quebra as Quebra as cadeias, Senhor, aleluia. Dissipa as trevas, são tu iluminas, vem iluminar. Teu nome é poder, Teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia, aleluia. Só quero invocar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que há paz em tua presença. Clamo, Jesus. Teu nome É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome
sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Aleluia. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Santo serás, santo para sempre. Aleluia. Tu Tu sempre sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia, santo, 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 santo és, Senhor. Louva o Senhor nesta tarde, aleluia, aleluia. Desfruta da sua presença neste lugar, clama o seu nome, aleluia. Tu és um Deus santo, santo, santo. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Seja exaltado, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Deus, quebra, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Deus, nós declaramos nesta tarde aqui uma só voz, que o teu nome tem poder, Senhor. Que o teu nome, Senhor, traz liberdade, Senhor, àqueles que estão cativos. Deus, nesta tarde continua a trabalhar nas nossas vidas. Seja exaltado, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, para que possamos declarar santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia, nós louvamos o teu nome. Deus, não queremos sair deste lugar como entramos, Senhor, mas queremos sair daqui, Senhor. Deus, mais edificados, Senhor, mais santos diante de ti, Senhor. Onde está a tua presença, Senhor, aí há liberdade, Senhor. Então trabalha neste lugar, Senhor, move neste lugar. Deus, continua, Senhor, a trazer restauração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Santo, 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 santo és, Senhor, aleluia. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo és, Senhor. Santo para sempre. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nesta tarde vamos ficar na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Eu acredito num Deus que nos fala pela sua presença, que nos fala pelo seu Espírito, que nos fala pela sua palavra. Nesta tarde queremos ser bons ouvidos. Amém? Então que o Senhor possa falar a cada coração nesta tarde. No nome de Jesus. Temos estado a declarar o poder do nome de Jesus. Amém. É o nome que é sobre todo o nome. O nome que é poderoso. E a sua palavra, o seu ensino é algo formidável, maravilhoso, que tem transformado a nossa vida
E que há tantas pessoas à nossa volta que precisam experimentar o toque de Jesus, o poder da sua palavra, o poder da sua presença, porque Jesus está vivo, Ele reina, amém? E Ele não é indiferente às nossas necessidades. Jesus, Ele não é indiferente à nossa dor. Jesus não é indiferente à nossa escuridão. Muitas vezes estamos perdidos, um pouco desorientados. E eu creio, irmãos, que o Senhor sempre tem uma palavra para cada um de nós. Nós encontramos Jesus e a nossa vida começou a fazer sentido. Amém, irmãos? E há tantas pessoas à nossa volta que precisam encontrar Jesus. E o que eu tenho da parte de Deus para vós nesta noite é um desafio de levar Jesus àqueles que estão à nossa volta. Amém? Não podemos simplesmente simplesmente ficar satisfeitos porque já estamos seguros nas mãos de Deus, mas quando há tantas pessoas à nossa volta na perdição, em desespero, irmãos, e as pessoas precisam de receber a palavra, ouvir a palavra, porque quando ouvirem e receberem esta palavra, eu acredito, irmãos, que eles não vão, a palavra não vai ser simplesmente neutra nas suas vidas, mas que irá produzir algo especial. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, e vamos começar lendo no versículo 7. E o mandamento de Jesus, primeiramente para os seus discípulos primeiros, os apóstolos, mas também para nós, dizendo assim, Mateus capítulo 10, versículo 7. Indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Amém? Diga comigo, leia comigo este versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Mas o Senhor nos deu alguns alertas. Porque o campo ao qual nós somos enviados é um campo que nem sempre é favorável. Muitas vezes encontramos resistência. Leia agora comigo a partir do versículo 16. Apesar da dificuldade, Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Amém? Irmãos, somos convidados a partilhar o Evangelho. Aquilo que mudou, transformou, deu segurança à nossa vida. De graça recebeste, de graça dai. Amém? É uma incumbência da parte do Senhor. No final deste mesmo Evangelho de Mateus, já no último capítulo 28, que é o último capítulo de Mateus, Jesus então, ele fala mais uma vez sobre esta grande incumbência, esta grande missão que é entregue a todos os seus seguidores, a todos aqueles que têm experimentado Jesus na sua vida, a todos aqueles que têm comunhão com Ele. No verso 19 do capítulo 28, ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e ele dá-nos uma promessa, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E amém. Amém. Ele vai estar conosco em cada momento. Ele não nos deixa na missão que Ele nos incumbiu, que Ele nos transmitiu. Ele estará ao nosso lado para nos ajudar. Amém? Então, irmãos, somos chamados a levar as boas novas, a boa notícia, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Partilhar as boas novas a todas as pessoas que estão à nossa volta. Amém? E até ir mais longe. Amém? E ensinai a todas as nações, porque não é somente para os judeus, não é aqui para nós, não é somente para os portugueses, é para todas as nações, é para todos os povos, porque o Senhor Jesus, amém, diz que Deus amou o mundo, toda a nação, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as etnias, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, o Cristo, enviado da parte de Deus para pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário, será salvo, louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos partilhar, cada um de nós que de graça recebeu, já é salvo, partilhar esta boa notícia, o amor de Deus, do perdão de Deus, com a sua própria família, com os seus vizinhos, amém? Com os seus colegas de trabalho, nas escolas, amém? Os colegas, na verdade, de escola, amém? É para os mais maduros, é para os mais novos, é para todos. Temos esta missão, ir por todo o mundo, ir, na verdade, a todas as nações, ir a todas as pessoas e anunciai a boa nova do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, esta é a missão. Mas como já vimos, há alguma dificuldade, na verdade, no cumprimento desta missão. Amém? Irmãos, ainda em alguns lugares e alguns meios, né, há hostilidade, há alguma oposição, né? E até perseguição, discriminação, na verdade, a esta palavra, a esta mensagem que nós temos da parte de Deus para entregar. Amém? Desde a igreja primitiva até os nossos dias, amém? Infelizmente o mundo tem resistido, não todo, graças a Deus, porque nós olhando para o livro do Apocalipse e vemos o resultado dessa pregação, vemos gente de todas as tribos, línguas, nações, milhares e milhares, tantos como a areia da praia, tantos, né, que vieram o Evangelho porque alguém pregou, porque alguém testemunhou, porque alguém anunciou. E quando esta palavra é anunciada, quando esta palavra é pregada, na verdade não fica no vazio. Mais cedo ou mais tarde, amém? A palavra de Deus irá tocar estes corações. Mas temos esta consciência, amém? Que há uma resistência. O mundo tem resistido a esta mensagem. Por quê? Porque é uma mensagem que é muito direta.
É uma mensagem que é muito direta. Amém? Esta mensagem, né, a mensagem de Jesus Cristo, ela toca na ferida. Ela expõe o pecado da pessoa. E ela exige, de alguma forma, uma correspondência a essa pregação através do arrependimento. Ou seja, através de uma conversão, porque a conversão exige o arrependimento. A conversão não é uma aderência a uma religião, mas é uma mudança de vida que passa pelo arrependimento. A pessoa reconhecer o seu pecado, a pessoa reconhecer o seu erro. E isto entramos então no campo do orgulho. E quando entramos no campo do orgulho, muitas vezes há pessoas que não querem quebrar. Então, irmãos, porque a mensagem exige uma resposta, né, de arrependimento, o ser humano por vezes tem dificuldade. Vamos ler outro texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 a 20. Então Pedro e João, eles estavam nesta missão, pregando o Evangelho, pregando as boas novas, falando da necessidade de arrependei-vos, né? E convertei-vos para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Tem gente que quer experimentar a presença, a bênção, a unção de Deus sobre a sua vida, mas não quer passar por este arrependimento. E esta mensagem causou algo incômodo, acabou Pedro e João na prisão. Pedro e João foram presos por pregar a boa nova, por curar um coxo de nascença, né? Curai os enfermos, é a mensagem. Né? Expulsai os demónios, porque infelizmente há muitas pessoas ainda, irmãos, isto não é histórias da carochinha, isto não é histórias da verdade de fadas, né? E, infelizmente o diabo tem aprisionado muitas pessoas espiritualmente, mas há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no Evangelho, a palavra do Senhor liberta. Então no versículo 18 diz, chamaram os magistrados, chamaram Pedro e João, dizendo assim, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, diante dessa intimidação, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós, antes a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar, aleluia, de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ainda hoje, nós não podemos deixar de falar. Sabe, é muito bom. Olha, cada um tem o seu pensamento. É isso que o diabo quer. Cada um tem o seu pensamento. E fica o seu pensamento e não abre a boca. Mas não é isso que o Senhor diz. Amém? É verdade que o nosso pensamento, a alma deve estar, na verdade, centrada no Senhor. Mas a nossa boca tem que falar. Porque temos que partilhar aquilo que está o coração cheio. Se nós temos paz, se nós fomos abençoados, amém? Se nós conhecemos a solução para a vida das pessoas e a solução para o problema, que seja qual for da vida das pessoas, a falta de paz, a falta de alegria, a falta de segurança, chama-se, na verdade a solução chama-se Jesus Cristo. E quer entrar e fazer uma obra em cada vida, trazer perdão, trazer salvação, trazer segurança, trazer paz, trazer alegria, trazer satisfação interior. Ele preenche a necessidade do ser humano completamente. Então temos que falar. Porque isto não é uma mensagem telepática. No reino das trevas é que é tudo telepatia. Não é bem assim que eles falam. E não falam pouco, falam muito. Amém? Não é por telepatia, temos que falar. Então nós não vamos deixar de falar, vamos continuar a anunciar, vamos continuar a testemunhar, porque nós somos testemunhas, porque nós experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles não se deixaram intimidar.
E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, tens esta missão. Quando te mandarem calar, olha, como disse Jesus, se de um lado não aceitarem, vai pregar outra freguesia. Amém? Segue para outra casa, segue para outra vila, segue para outra aldeia, segue para outra rua, mas não deixe de falar daquilo que tens recebido do Senhor. Partilha a palavra em tempo e fora de tempo. Como poderão então proclamar a palavra para a salvação se não ouvirem, se não saberem como serem salvas? Então as pessoas precisam de saber, precisam de ouvir. Tens que anunciar. Esta missão é entregue a ti. Esta missão é entregue a cada um de nós que está aqui nesta noite. Como igreja, irmãos, nós não somos um clube filantrópico da cidade de Vendas Novas, onde nos reunimos, cantamos umas canções bonitas. Não! É mais do que canções. Isto é louvor. Mas é mais do que louvor. É uma mensagem que é anunciada. É um ensino que é entregue e precisa se pôr em prática. Temos que experimentar Deus. Temos que experimentar Deus na nossa vida. O Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, se tu já tiveste o teu encontro com Jesus, amém? Tu és uma testemunha de Jesus. Se nesta tarde estás aqui e ao longo dos anos isto tem sido um clube para ti, isto tem sido uma associação religiosa para ti, eu quero dizer uma coisa nesta tarde, tu precisas ter o teu encontro pessoal com Cristo. Tu precisas conhecer Jesus. Tu precisas experimentar o poder transformador de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Cristo, as coisas mudam na nossa vida. Quem está em Cristo torna-se uma nova pessoa, uma nova criatura. É verdade que, diz lá em 2 Coríntios 7, diz assim, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se faz novo quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus. Experimenta Jesus para que tudo possa fazer novo na tua vida. Se estás cansado da vida que estás a viver, se estás cansada, entrega-te a Jesus. Põe Deus à prova na tua vida. Experimenta Jesus na tua vida. Amém? E quando nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida, a paz de Deus, a segurança. Irmãos, é tão bom ir dormir, é tão bom ir para a cama e saber que não há nada, não há acusação. Estamos tranquilos. Se o Senhor nos chamar, amém, glória a Deus. Vamos dormindo, acordados. Ele nos acorda para Ele. Mas não temos que recear. É uma tranquilidade tão grande que nós experimentamos. É uma paz tão grande que nós experimentamos, amém. E há tanta gente que vive. Há pessoas que, olha, há pessoas que lutam para não dormir. Há pessoas, ouça, isto é uma realidade. Há pessoas que lutam para não dormir, têm medo que não acordem. Amém? E há pessoas que não conseguem dormir, têm que tomar coisas. Não estou a falar aqui de problemas de saúde, isso é outra situação. Mas têm que tomar algo, têm que tomar outras coisas para a cabeça apagar. Nós não temos nada disso, não temos medo de nada, de dormir, de fechar os olhos. Sabemos que a nossa vida, mesmo que quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor, passamos para melhor. Irmãos, quem tem isto são os salvos. Até os ateus têm dificuldade com esta tecla. Eles, no fundo, dizem, não há Deus, mas têm medo de morrer. Pois, se calhar pode haver alguma coisa para lá do outro lado. Pois há mesmo. Porque o Senhor diz que Deus pôs a eternidade no nosso coração. Por isso é que o ser humano luta com esta ideia de eternidade. Porque existe a eternidade. E a eternidade tem dois lugares. Ou com Deus ou sem Deus. E sem Deus é terrível. São trevas. É sofrimento. É dor. Então, meus irmãos, se tu tens esta segurança, se tu tens esta paz, há pessoas à tua volta que não têm, partilha aquilo que de graça já recebeste do Senhor. Transmite essa mensagem. Transmite as boas novas. Transmite esta paz que o Senhor quer trazer ao coração das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Irmãos, hoje, apesar dos desafios, os crentes devem permanecer comprometidos
em compartilhar estas boas notícias, estas boas novas. Hoje, irmãos, vamos entrar neste tema. Parece que já estou no fim, mas ainda só estou na introdução. Irmãos, porque é importante, irmãos. É importante que nós possamos despertar. Porque se o nosso coração não se importar com as pessoas lá fora, nós simplesmente pertencemos a um clube em que nos juntamos a cada domingo e é uma festa. É sempre uma festa quando os crentes se juntam, é sempre uma festa. Tem os outros que não estão em festa. Tem os outros que não têm paz. Então não estamos cumprindo a nossa missão. Porque a nossa missão não é só fazer festa para nós. A nossa missão é transmitir as boas novas para os outros lá fora. Estamos em festa, mas temos que transmitir as boas novas, os outros estão lá fora. Temos que levar esta mensagem que transformou a nossa vida. Amém? Graças seja dado ao nome do Senhor. Então, vamos ver um desafio da parte de Deus. Vamos pensar um bocadinho mais. Amém? Vamos pensar e entender como é que a igreja primitiva ela lidou com a oposição do mundo sem deixar de transmitir a mensagem do Evangelho. Abra comigo mais uma vez a Escritura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, os primeiros 4 versículos. E aqui encontramos uma personagem que mais tarde o seu nome é alterado para Paulo. Neste período ele era mais conhecido como Saulo. Saulo de Tarso. Diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Chamava-se Estevão, primeiro mártir. Morreu pela sua fidelidade, morreu pregando o Evangelho, mas ninguém o calou. Ele pregou, mesmo quando estava esvaindo-se em sangue, ainda foi capaz de orar por aquelas pessoas que estavam à sua volta. Só um crente convertido pode orar dessa forma pelos seus inimigos. Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não lhes atribuas este pecado grave. Perdoa-lhes. Dá-lhes uma oportunidade. É o que ele estava pedindo. Então, vamos continuar. Também Saulo consentiu na morte de Estevão, dele. E fez-se naqueles dias uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Foram espalhados pelas terras da Judeia e da Samaria, menos excepto os apóstolos. E uns varões piedosos, uns rapazes piedosos, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava, ou seja, perseguia a igreja, entrando pelas casas, arrastando as mulheres, os homens e as mulheres, e encerrava no cárcere, na prisão. Mas, agora veja, os que foram ou estavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Muitos deles foram espoliados, ficaram sem as suas casas, sem os seus terrenos, sem os seus negócios, sem os seus animais. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, eles não se entristeceram. A sua mensagem não era ai, o que nos fizeram por sermos crentes. Ai, a vida de cristão é dura. Não. Eles para onde iam, eles anunciavam a esperança. Tiraram-nos o camelo, tiraram-nos o burro, tiraram-nos as ovelhas, tiraram-nos as vacas, tiraram-nos as cabras, tiraram-nos a casa, tiraram-nos o dinheiro, mas não nos tiraram a nossa salvação. Temos uma paz, porque o nosso maior valor não é os nossos animais, não é as nossas casas. O nosso maior tesouro é Jesus que está no nosso coração.
temos uma paz. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Apesar da luta, apesar da dificuldade, nós temos uma morada eterna no céu. Jesus foi-nos preparar lugar. Nós temos uma mansão no céu e essa ninguém nos pode roubar, porque o Senhor está preparando para nós. Aleluia. Aleluia. Até eles proclamaram, testemunhavam da sua esperança eterna. Eles testemunhavam do seu Senhor, que estava cuidando deles, apesar das lutas, das provas. Porque é que o mundo se opõe ao Evangelho? Irmãos, a mensagem do Evangelho, como eu falei há pouco, amém? Ela confronta as pessoas com o pecado e chama as pessoas ao arrependimento. Amém? Irmãos, o mundo, ele odeia a verdade, porque o inimigo, de alguma forma, o diabo, de alguma forma tem cegado o seu entendimento espiritual. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: mas saindo se o nosso evangelho está encoberto, veja, Paulo dizia, temos pregado, mas para alguns parece que a palavra não entra, né? Dos quais o Deus deste século cegou entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, temos que entender, irmãos, que muitas vezes a pessoa não rejeita, não entende ou não quer entender, porque o inimigo, de alguma forma, cega o seu entendimento. Muitas vezes escurece os seus olhos espirituais. Amém? Muitas vezes, como o próprio Senhor Jesus, Ele próprio disse, né? As pessoas não querem vir para a luz. Como diz lá em João 3, 19 e 20, não querem vir para a palavra, não querem vir para o Senhor. Amém? Porquê? Porque não querem admitir o seu pecado. Não querem admitir. Na verdade, isso muitas vezes dificulta. Né? Diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então muitas vezes as pessoas têm dificuldade em reconhecer os seus erros, os seus pecados, têm dificuldade em se humilhar diante de Deus. Irmãos, daí muitas vezes o orgulho leva à rejeição. Amém? Irmãos, mas eu quero dizer, irmãos, que apesar de alguns estarem assim, neste estado, como que bloqueados, irmãos, não desista de orar por eles. Não desista de quando em quando lançar mais uma semente para que o Senhor possa tocar os seus corações. Amém? Então, lembre-se, há uma guerra espiritual, há problemas, há um encobrimento, às vezes há uma cegueira espiritual, há o orgulho, que muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade em quebrar e reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus. Há pessoas que às vezes vêm meses e meses à igreja e parece que as suas vidas não avançam. Este é o fator. Porque não são capazes, muitas vezes, de vir à frente, humildemente, declarando a sua necessidade, que precisam de Jesus. Precisam de oração. Eu quero dizer que esse orgulho precisa ser vencido. Esse orgulho não nos leva para Deus, pelo contrário. Esse orgulho afasta-nos de Deus, afasta-nos da sua bênção. Deus tem um plano para nós, mas para que esse plano seja desenvolvido na nossa vida, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha e declarar: Senhor, sem ti nada posso fazer, ajuda-me, socorre-me. E eu quero dizer que quando nós temos esta humildade, nos chegarmos a Ele com o coração quebrantado, Deus nos dá a mão e nos levanta. Deus começa a fazer de nós uma obra grande. Amém? Não tenhas medo, meu irmão. Amém? Vamos ver algumas dificuldades
no cumprimento da grande comissão, né? Alguns têm medo de evangelizar, de dar testemunho, porque têm medo da rejeição. Estão preocupados com a reação das outras pessoas, em relação à sua pessoa, em relação à mensagem que tem para transmitir. Isso muitas vezes é um obstáculo. Irmãos, às vezes há alguma insegurança, medo de não ser o bom suficiente a entregar a mensagem, mas como nós já lemos, diz que o Senhor vai nos ajudar, dar-nos as palavras certas, na hora certa, no momento certo. Ele vai estar connosco para nos ajudar. Então, não use... olha, o exemplo de Moisés, para nos tentar ajudar. Lembra-se quando o Senhor chamou Moisés para ir transmitir a palavra de Deus a Faraó? Deus chamou. Qual foi a reação de Moisés? Eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Agora veja o que é que Deus disse para ele. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente. Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, pesado de língua, disse o Senhor. Quem é que fez a tua boca? Quem é que fez a tua boca? Já pensou? Não foi Deus? Quem é que faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou segue? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. É isso que Deus diz para ti. Não tenhas medo. Se o Senhor te manda, Ele vai contigo. Se o Senhor te chama, se o Senhor dá uma ordem, Ele dará também a capacidade para transmitir a mensagem que Ele entregou a cada um de nós para partilhar com o mundo à nossa volta. Irmãos, lembra-te que tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele nos capacitará para o que Ele nos pede. Em João, 1 João 5:3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e que os seus mandamentos não são pesados. Amém? Quando o Senhor pede algo de nós, irmãos, não diga: Senhor, isto é pesado demais. Aquilo que Ele pede de cada um de nós, Ele nos ajudará a pôr em prática. Quem é que fez a tua boca? Não fui eu, diz o Senhor, então eu vou usar a tua boca. Se eu te mando para falar, fala, porque eu vou usar a tua boca. Se eu te mando testemunhar, testemunha aquilo que eu tenho feito na tua vida, a esperança que há no teu coração, amém? Porque eu vou usar a tua boca. Eu vou te dar as palavras certas, na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus vai usar. Deus quer nos usar, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, de moderação. Ele vai conosco. Ele quer usar a cada um de nós. De graça recebeste, de graça dai. Vamos como ovelhas ao meio de lobos, mas o Senhor vai conosco. Nós não vamos sozinhos transmitir esta mensagem poderosa. Ele vai conosco. Ele nos dará sabedoria. Ele usará a nossa boca. Ele vai nos guardar. Ele vai nos abençoar. Daniel. Estão aqui alguns. Mas o original é o profeta. Daniel, irmãos, ele teve muita oposição na Babilônia. Mas vejam a ousadia de Daniel. Ele foi proibido de orar a outro Deus que não fosse aquele que era considerado o Deus dos babilônios, o próprio imperador, o próprio rei.
Mas apesar do decreto, e quem orasse outra entidade seria morto, seria lançado para os animais ferozes, neste caso leões fomeados. Mas apesar do decreto do rei, para que nenhuma oração fosse feita a outro Deus senão a ele, o rei, Daniel permaneceu fiel a Deus e não deixou de orar ao único Deus vivo e verdadeiro. Amém? Irmãos, a cada um de nós, apesar das ameaças e desafios que nós temos diante de nós para levar a palavra do Senhor, dar testemunho do Senhor, nós não podemos ser desobedientes a essa chamada, a essa ordenança do Senhor, a essa missão que Ele nos manda, na verdade, falar. De graça recebeste, de graça dai. Então, ser fiel à chamada, ser obediente à chamada, porque Deus honrará a tua determinação, assim como honrou a determinação de Daniel em orar a Deus, como costumava fazer. Nós não podemos ficar calados diante daquilo que temos visto e ouvido. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Obedeça, fale de Jesus em tempo e fora de tempo, porque a vida não está nas nossas mãos, nem nas tuas, nem nas minhas, nem daqueles que estão à tua volta, porque as suas vidas podem ser ceifadas a qualquer minuto. Um acidente de carro, de moto, de trabalho, não interessa. Uma doença súbita, um infarto, irmãos, qualquer coisa, irmãos, e as pessoas precisam receber a mensagem, precisam ter uma oportunidade de ouvir a mensagem. Há um desafio de Deus para toda a humanidade, diz, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. E de alguma forma nós somos agentes para essa preparação, de levar a mensagem àqueles que estão à nossa vida, para que eles não tenham escusa diante de Deus, para que eles estejam preparados para se encontrar com o seu Criador. Mas mais do que se encontrar com o seu Criador, Deus quer que nós nos encontremos com o nosso Salvador. Com o nosso Salvador. Então, o Senhor tem todos os recursos que precisamos, amém, para podermos compartilhar as boas novas do Evangelho. Amém? Com coragem, com ousadia, porque Ele nos deixou um recurso extraordinário que se chama Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Em Atos 1:8 diz: e recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E há uma grande diferença entre o Pedro e João antes de receber este poder do Espírito Santo e este Pedro, João e demais apóstolos depois de receberem o poder do Espírito Santo. Antes de receberem o poder do Espírito Santo, eles estavam juntos, fechados em casa, com medo de ir à rua, com medo de serem presos, com medo de serem mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas quando eles, na verdade, recebem o enchimento, o poder do Espírito Santo, eles perdem o medo das pessoas e começam a anunciar, a testemunhar do Evangelho, as boas novas a todas as pessoas, irmãos, e com ameaçados, eles dizem, nós não podemos deixar de falar, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Antes não diziam nada disto. Antes escondiam-se em casa, fechados a 7 chaves, à espera de chegar o dia de ir para o céu. Depois de serem cheios do Espírito Santo, seu coração se encheu de amor pelos pecadores e pregavam, anunciavam a toda a gente, com ousadia, com a sabedoria do Espírito Santo, que a mensagem não era fácil. Arrependei-vos
e convertei-vos, para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor nas vossas vidas. E sabe, Deus cumpriu a sua palavra. Quando eles anunciaram e deram este testemunho, cheio da unção do Espírito Santo, milhares de pessoas, uma mensagem que não é fácil, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de quebrantamento, uma mensagem de humilhação diante de Deus. Eles vieram a Deus, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados e começaram a viver um compromisso com Deus e com a sua igreja em Jerusalém. Mais à frente foram perseguidos, e porque eles estavam cheios da presença e tiveram uma experiência com Jesus. Eles mesmo assim não deixaram de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer a nossa parte neste grande chamado que Deus tem para cada um de nós. É um compromisso, irmãos, e Deus vai recompensar. Há uma grande recompensa. Começando, a Bíblia diz que quando alguém se arrepende dos seus pecados, né? Diz que no céu há uma grande festa. Olha o que é que Jesus disse. Em Lucas 15, 7 diz assim: digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alegria no céu, mas também há alegria na terra. Há alegria na igreja. Há alegria daquela pessoa que contribuiu através de uma palavra, através de um testemunho, através de uma oração, através de uma oferta para a obra missionária. Há alegria, porque o Senhor, na verdade, está fazendo com que esse investimento, que essa dedicação, que esse testemunho resulte em vidas transformadas pelo poder de Deus. Em Salmos 126, versículos 5 e 6, diz que aqueles que semeiam em lágrimas, e muitas vezes ir neste campo, como diz Jesus, este campo minado, cheio de lobos, ovelhas no meio de lobos, às vezes não é fácil, leva-nos às lágrimas, mas nós fazemos por amor a essas almas, por amor ao Senhor e à sua obra, né? E às vezes é duro ver a rejeição, ver a indiferença, ver que as coisas não avançam, mas sabe, tem um momento das coisas avançarem, tem um momento das coisas darem, na verdade, um avanço. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, e tu tens a preciosa semente, amém, andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não é em vão, não é em falso. Irmãos, é uma sementeira em fé, é uma sementeira que leva a esperarmos no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai fazer a obra na outra pessoa, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a seu tempo ele vai fazer o clique, e a pessoa vai se voltar para Deus, e haverá alegria no céu. Há uma coroa para todos, a coroa de justiça. Paulo diz que há uma coroa para todos que se forem fiéis nesta missão de levar estas boas novas. Vamos ficar em pé, chamar o grupo louvor para vir e ministrar um último canto, amém? Então, compartilhar as boas novas ao mundo por vezes hostil à nossa volta, por vezes torna-se uma tarefa difícil, não é fácil, mas é necessário.
Como virão? Como se não há quem pregue? O mundo pode rejeitar, ou pessoas podem rejeitar a mensagem, mas apesar dessa rejeição, não bloqueies, não pares. Continua. Segue na tua missão. Porque o Senhor a seu tempo vai fazer a obra. Assim como Pedro e João, amém, que não podiam ficar calados em relação a Jesus, porque sabiam do poder do nome de Jesus e da pessoa de Jesus. O poder para transformar vidas, fazer milagres, mudar famílias. Eles sabiam que essa palavra, esse nome, essa pessoa precisava ser continuada a anunciar. Então eles permaneceram. Apesar da oposição, eles partilharam o Evangelho. E o Espírito Santo os ajudou, os animou, os deu sabedoria. E no tempo certo, milhares e milhares de pessoas vieram a Jesus. Nesta tarde, eu tenho um desafio. Será que temos aqui alguém nesta tarde que tem sentido fraqueza, dificuldades em pôr em prática este pedido de Jesus, mas que quer a partir de hoje ser obediente à chamada de Jesus? Enquanto o grupo vai nos ministrar um louvor, eu vou estar aqui à frente e quero ajudar-te em oração para que o Senhor te ajude, que o Espírito Santo possa te usar para que não possas recuar, nem te intimidar, mas que possas levar com ânimo, ousadia, coragem e fé esta mensagem poderosa. Começando pela tua família, pelos teus colegas de trabalho e aqueles que estão à tua volta. Bem, em nome de Jesus. Faz em mim tua vontade, faz em mim o teu querer, põe em mim teu poder e renova o meu ser. Faz em mim tua vontade, faz em mim o teu querer, põe em mim teu poder e renova o meu ser. Muda-me, Senhor, molda o meu ser. Eu quero ser o que tu queres, poder-te agradar. Vem mudar-me, muda-me, Senhor, molda o meu ser. Eu quero ser o que tu queres, poder-te agradar. Faz em mim tua vontade, faz em mim o teu querer.
Amigos, o Natal está a chegar. Queremos fazer-lhe um convite para si e para a sua família. Domingo, dia 14 de dezembro, venha assistir ao musical Os Homens Sábios e o Céu Estrelado. O espetáculo será no Auditório Feliciano Pastaneira em Montemor Novo pelas 16 horas. Venha, a entrada é livre.